Fui demitido e agora? Qual é o processo? Quando eu vou receber? Como que funciona? Preciso fazer exame demissional? Vou ter que ir ao sindicato? Como faço para sacar o meu FGTS? E o seguro-desemprego? Como funciona? Seja bem-vindo a essa sequência de vídeos que eu vou te ensinar como funciona todo o processo demissional, desde o momento em que o funcionário recebe a comunicação até o momento que finaliza todo o processo. Nestes vídeos você vai aprender tudo que você precisa saber se você foi demitido. No vídeo anterior eu expliquei todas as regras do aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado. Se você não viu o vídeo sobre aviso prévio, eu sugiro que você volte uma casa, assista o vídeo para você entender tudo desde o começo dessa sequência. E depois que você recebe a carta de aviso, você tem que realizar o exame médico demissional. Mas algumas pessoas não precisam realizar o exame, outras sim. Tem empresa que vai pedir, tem empresa que não vai pedir. E às vezes acontece de não precisar fazer o exame, e eu já vi muito isso, essa insegurança do funcionário. Olha, mas toda empresa que eu saí eu fiz exame médico, né? Se eu não preciso fazer, tem alguma coisa errada. Nem sempre tem alguma coisa errada, e aí nós falaremos agora sobre o exame médico demissional. O que é o exame demissional que nós tanto falamos? Ele serve para testar a sua capacidade física, né, para ver se está tudo bem com você, assim como você faz o exame admissional. O exame admissional é quando você vai entrar na empresa, onde você é avaliado clinicamente para ver se você está apto para aquela função. E o exame demissional é para ver se você está apto para ser demitido, basicamente falando aqui de forma mais simplista. A realização do exame médico demissional tem que ser feita em até 10 dias da data da sua demissão. Se você foi demitido com aviso prévio indenizado, você tem 10 dias para fazer esse exame a contar dessa data da demissão. Se você foi demitido com aviso prévio trabalhado, você pode tanto fazer o exame demissional no decorrer desses 30 dias, ou assim que acabar os 30 dias, você pode ir lá e fazer o exame demissional no prazo de 10 dias, ok? Quando você faz o exame admissional, esse exame ele vai ter uma validade de 90 dias ou 135 dias. Eu já vou explicar qual é a diferença dessas duas validades. Depois de um tempo que você está na empresa, aí depende muito da empresa, se é 6 meses ou um ano, você tem que fazer o exame periódico, né? Que é para acompanhar a saúde do trabalhador. Então, às vezes acontece, você está lá trabalhando normalmente, a empresa te chama para fazer o exame periódico. Esse exame periódico também tem a validade de 90 ou 135 dias. Já vou explicar. Vamos imaginar que você acabou de entrar na empresa, está sendo demitido aí dentro desse prazo que eu falei, 90 ou 135 dias, ou que nesses últimos dias aí, nesse prazo que eu mencionei, você tenha feito um exame periódico, um exame de rotina. Se você for demitido dentro dessas validades, você não precisa fazer o exame demissional. Tem empresa que vai pedir o exame demissional mesmo assim, ok? Porém, está estabelecido em lei e norma regulamentadora que não há necessidade de fazer o exame demissional caso o último exame clínico admissional ou periódico tenha sido realizado dentro dessa validade. Agora eu vou explicar a diferença. Quando que ele é válido por 90 dias e quando ele é válido por 135 dias. A data de validade vai depender da atividade que a empresa exerce. As empresas são divididas em 4 níveis de risco, tá bom? É o que a gente chama de grau de risco. 1, 2, 3 ou 4. E aí eu vou dar um exemplo para cada grau de risco, porque é impossível que eu fale todos os graus aqui de todas as atividades. Então eu vou dar um exemplo para cada para vocês entenderem mais ou menos como funciona. As empresas que estão no grau de risco 1 e 2, ou seja, o risco baixo, tem a validade nos exames de 135 dias, ou seja, o exame vale por mais tempo porque o funcionário está menos exposto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, qual é a empresa que tem o grau de risco 1? Um comércio de instrumentos musicais. Então, é uma loja ali que vende violão, piano, né? Enfim, todos os artigos musicais. Essa empresa está no grau de risco 1, grau de risco baixo. O grau de risco 2, que aí já é um pouquinho, né, mais acima,
estaria enquadrado, por exemplo, bares e restaurantes, lanchonetes. Então, para esses dois exemplos, grau de risco 1 e 2, os exames são válidos por 135 dias. Já as empresas enquadradas no grau de risco 3 e 4 já tem um risco maior de exposição ali, né, do funcionário. Então, os exames delas são válidos apenas por 90 dias. Um exemplo do grau de risco 3 são pessoas que trabalham em fábricas, trabalham ali no ramo têxtil, por exemplo, pessoas que trabalham com agricultura, com pecuária, entendeu? Então, esses serviços mais relacionados a essas áreas estão no risco 3. O risco 4, que é o maior risco assim que tem, são empresas de petróleo, extração de minério, carvão, entre outros, né? Então já tem um risco mais, um contato do funcionário com um risco mais elevado. Então, para esses exemplos do grupo de risco 3 e 4, já os exames só valem por 90 dias. Vamos recapitular então tudo que nós já falamos até aqui. Fui demitido, primeira coisa que eu tenho que saber, qual é o tipo do meu aviso prévio. Segunda coisa que eu tenho que saber é se eu preciso fazer exame médico demissional ou não. Depois que você faz o exame médico, aí vem o pagamento da rescisão. E esse é o assunto do próximo vídeo. Vou explicar tudo para vocês, como fazer a contagem para ver se a empresa pagou na data correta. E é claro, para você se preparar também financeiramente e saber quando você vai receber a sua rescisão.